colegas. Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a professora Elisete de Almeida, faço parte da equipe de práticas pedagógicas da Secretaria de Educação e sou responsável pelos currículos de Ciências da Natureza, Biologia e Química. E hoje nós estamos aqui para falar sobre avaliação, reflexões sobre avaliação em tempos de pandemia. E a gente vai começar fazendo isso através de um vídeo, que é um vídeo muito leve, para a gente poder refletir sobre um assunto tão sério. Vamos lá?
Espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma forma bem bacana da gente começar a pensar em avaliação e no momento em que estamos vivendo, pensar na mudança da nossa forma de avaliar, se for o caso. Se bem que eu sei que muitos de nós já temos outros métodos de avaliar que não são tão tradicionais. Mas nós sabemos que um dos instrumentos mais utilizados desde que eu me lembro de ser estudante ou mesmo professor é esse aqui. A gente estuda, faz prova, tira nota. Estuda, faz prova, tira nota. Só que também sabemos que isso aqui é um dado só de memorização e naquele momento. Então não dá para a gente ter como único instrumento de avaliação, ainda mais agora, essa avaliação que seja oral, que seja discursiva ou que seja objetiva, não importa. Então, nós recebemos uma portaria da SED, portaria 16, que no artigo 3, parágrafo 6º, fala da composição de notas. Então, as notas serão compostas da seguinte forma: 50% da nota é participação. Então, a autoavaliação, o roteiro de estudos, o caderno de atividades e a participação nos grupos de comunicação, quando possível, vão dar a esse aluno 50% da sua nota, porque a gente precisa desse número por questões burocráticas. 30% é o desenvolvimento. Ele tentou fazer, ele estava ali no jogo, estava junto com você e você viu essa tentativa de desenvolvimento, você participou desse processo de ensino-aprendizagem dele, e isso já é 30% da nota. Então, se somar 50 mais 30, aí a gente já tem 80% da nota. E apenas 20% da nota dele vai ser a resposta, ou seja, certo e errado. É o melhor dos mundos para que a gente pense em avaliação formativa. 80% da nota desse aluno já é avaliação formativa, já é participação e desenvolvimento. Então, vamos para esse jogo, é para lá que a gente vai virar. Mas o que é uma avaliação formativa? Então, a avaliação formativa, diferente daquela avaliação que a gente faz no final do trimestre ou do bimestre, como fazíamos, é uma avaliação que usa um conjunto de práticas e diferentes métodos para medir de uma maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Por que eu tenho que medir de uma forma profunda e individual e usar métodos diferentes? Porque a aprendizagem é intrasubjetiva, está dentro de cada pessoa e nem todo mundo responde da mesma forma. Então, para eu poder entender em que momento do processo ensino-aprendizagem esse aluno está, eu tenho que usar vários instrumentos, diferentes instrumentos para diferentes pessoas, e isso é uma coisa bem bacana. E é bom também a gente não confundir avaliação com instrumento avaliativo. Os instrumentos avaliativos vão compor a avaliação formativa desse aluno. Mas o que são instrumentos avaliativos? Tudo aquilo que a gente costuma fazer em sala de aula, incluindo as provas, são instrumentos avaliativos. Então, eu coloquei aqui uma listinha que tem as provas objetivas, as provas discursivas, as provas orais, a observação do professor, a autoavaliação do aluno e a autoavaliação do próprio professor da sua prática, seminários, rodas de conversa, participação, apresentação de trabalho, produção de texto, peça de teatro, lista de atividades, debates, jogos. Todos estes são instrumentos avaliativos que ajudam a compor a avaliação formativa. Aí a gente vai pensar assim, poxa, mas em tempos de pandemia está complicado, tem algumas desses instrumentos aqui que eu não vou conseguir fazer o uso. Por isso a gente trouxe exemplos práticos de instrumentos que nos permitem avaliar o aluno, avaliação formativa em tempos de pandemia. Então, ter uma lista com o nome dos alunos e ticando o nome dele cada vez que ele participa, que ele faz uma pergunta, ou que ele te manda um roteiro, ou caderno de atividades, ou que você tem um contato com esse aluno, vai te ajudar a lembrar de como é que está sendo o processo dele, esse processo todo até o final do trimestre e do ano.
Pedir para ele fazer resumos sucintos da matéria. Quando eu digo sucinto, é assim, depois de uma aula síncrona ou de um texto, de um roteiro, 2 linhas sobre o que ele aprendeu. É bem sucinto mesmo. Levar para ele problemas com uma resolução errada e pedir para ele achar onde é que está o erro e acertar. Também é uma forma interessante de avaliação formativa. No caderno de atividades, a gente tem várias resoluções. Então, a gente tem as alternativas A, B, C e D e considere que apenas uma delas está correta. Mas cada uma das alternativas, a explicação de por que é que elas estão erradas, elas são de uma riqueza imensa. E todas elas estão relacionadas às nossas habilidades. Pedir para que ele faça reflexões sobre o que ele aprendeu. Por exemplo, como eu pensava, mas agora eu sei que. Ou uma coisa que eu aprendi foi que. São processos valiosos no ensino-aprendizagem. Conversas individuais, gente. Uma conversa simples é inestimável e pode fornecer informações sobre o progresso dos alunos e o seu bem-estar. Dá a esse aluno um feedback, assim como você quer receber, você precisa receber para saber em que momento do processo ele está, ele também precisa receber. Então, ele tem que saber o que ele vai aprender e como é que ele está indo nesse aprendizado. Você também fornece o feedback com uma conexão bem real, bem humana e real. Faça aos alunos uma pergunta específica sobre o conteúdo que você trabalhou e peça para eles levantarem os dedos, dando uma nota de 1 a 5 sobre o que eles entenderam sobre esse assunto. Então, o assunto foi, por exemplo, misturas. Pergunta para ele, você entendeu direitinho qual é a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea? Ele vai levantar os dedos, você pede para ele manter uma aula síncrona, esse dedinho levantado, dando de 1 a 5 pontos, para você ter ideia de quem entendeu e quem ainda não entendeu, se você precisa retomar o processo ou mudar a sua prática. Fora isso, você também pode pedir para ele fazer cartões, cartão verde, cartão vermelho, cartão amarelo. E para ele levantando esse cartão enquanto você estiver dando a aula. Se ele estiver com o cartão verde levantado, quer dizer que está tudo legal e você pode seguir com esse objeto de conhecimento. Se ele levantar o amarelo, prossiga devagar. Ainda estou processando. Levantou o vermelho, opa, para, eu não estou entendendo. Também existe uma técnica bacana, que é a técnica do 3-2-1. Você pede para ele escrever, você pode fazer até um diário no Google Classroom e pedir para ele colocar nesse diário 3 coisas que ele descobriu com aquela aula, 2 coisas que ele achou interessantes e uma que ele não conseguiu entender. Isso também vai te ajudar a identificar em que momento do processo ele está. Pedir a alunos voluntários, aqueles que se comunicam melhor, que compartilhem as suas ideias sobre esse objeto de conhecimento em 1 minuto. Dá 60 segundos ou menos para ele falar sobre isso, é rapidinho. Ou pedir para que eles façam resumo da lição em postagens no Instagram, no Facebook ou no TikTok, porque são meios de comunicação que permitem aprendizado e eles gostam desse tipo de comunicação. Desenhar história em quadrinhos explicando um princípio científico, ou escrever um poema, uma canção, uma encenação e enviar, tirar uma foto, mandar pelo WhatsApp para você. Usar o celular e gravar a ele mesmo ou os trabalhos que ele fez, enviando também pelo celular. Pedir para que eles formem grupos no WhatsApp ou no Zoom ou no Meeting, conforme eles tiverem acesso à internet, e que nesses grupos eles resolvam atividades juntos, como eles fazem em sala, atividades em grupo, para que ele possa continuar sendo protagonista da educação dele. Pedir que eles ensinem um conceito aos outros, através de um áudio ou de um vídeo. E carregue esse arquivo no Google Classroom para você poder fazer a correção disso antes de enviar para os colegas. Para as aulas síncronas, eles também podem fazer trabalho em grupo. Dá para a gente organizar um painel de apresentações, atribuir 3, 4 funções, como a gente costuma fazer em sala de aula mesmo. Então, peguei determinado assunto, quero que fulano façam isso, e eles apresentem, para que não seja só você falando na aula síncrona e eles ouvindo, mas para que eles tenham uma interação maior e continuem, repito, sendo os protagonistas do seu próprio aprendizado. Enfim,
Para o professor, o objetivo da avaliação formativa é identificar as dificuldades de aprendizagem para que seja feita uma correção rápida, não uma correção só no final do trimestre. Então, tivemos a aprendizagem, ou a tentativa, a gente verifica o processo, intervém nesse processo, ele conseguiu aprender? Não conseguiu? Eu tenho que mudar a minha prática? Como é que eu vou trabalhar com ele daqui para frente? Então, isso vai ser sempre um ciclo e durante todo o processo. Aqui eu coloquei um exemplo de autoavaliação, que é uma rubrica que o próprio aluno pode fazer. Então, vai dar para a gente observar aqui que tem perguntas e aí ele vai te responder razoável, bom e ótimo. Vai ser a autoavaliação dele, você vai fazer uma análise disso. Então, fui assíduo às aulas e atividades propostas, estudei os conteúdos trabalhados nas aulas, realizei todas as atividades exigidas, relacionei o conteúdo aprendido com outros, participei das discussões com os meus colegas, as atividades foram suficientes para o meu aprendizado, a explicação do professor ajudou a entender o conteúdo, eu tive facilidade de aprender, eu tive dificuldade de aprender, e através dessa rubrica você tem a autoavaliação dele. E aí a gente não vai ter mais aquela preocupação de levar 200 mil provas para casa e pensar que tem que corrigir essas provas, roteiros e caderno de atividades, pensando o resultado dessa correção vai me dizer o quê? É só um outro instrumento, não é o final do nosso trabalho, é um dos itens que nós temos para trabalhar. Ok, pessoal? Eu desejo a vocês uma boa sorte e qualquer coisa, estou aqui à disposição. Tem o e-mail da EPP, o meu e-mail pessoal e nós temos ainda os grupos de WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp de Ciências da Natureza. Precisando, à disposição. Um beijo e boa sorte!